ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem temor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Boa tarde. Iniciamos a Eucaristia da segunda-feira da terceira semana do tempo pascal. E vamos lembrar nesta Eucaristia o nosso irmão Laurênio Beleza e a sua família, que, no seu aniversário da morte, e também o nosso irmão João Raposo e também a sua família. E vamos aproveitar para fazer o nosso exame de consciência. Entrar no nosso coração, refletir sobre aquilo que temos feito, como temos feito e por que temos feito. E coloquemos tudo com muita humildade diante do Senhor. Nesta tarde, segunda-feira, a Igreja recomenda-nos o hino: Eterno Rei e Senhor, Filho do Pai muito amado, à vossa imagem plamaste Adão do barro formado. Caiu o homem no mal, pelo inimigo enganado, mas assumiste seu corpo num seio virgem formado. Unido a nós como homem, vós nos unistes a Deus. Pelo batismo nos deste herdar o reino dos céus. Para salvar todo o homem, morrer na cruz aceitaste. Preço do nosso resgate, o nosso sangue doaste. Mas ressurgis, recebendo o Pai a glória de vida. Por vós, homens ressurgidos, teremos parte na vida. Sede, Jesus, para nós, gozo pascal, honra e glória. Os que nasceram da graça, uni à vossa vitória. Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu. A Ele, ao Pai e ao Espírito, louvor eterno no céu. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos libertos,
oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Vamos rezar este cântico e darmos graças a Deus por tudo. Dizer com o salmista: bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que do alto do céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda a sorte. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Bendito sejas vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Bendito seja nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo, com livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. Bendito seja vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue, sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. Bendito seja vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. E assim Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propusera em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Bendito seja vós,
demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso meio, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-lhe a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo, no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comeste os pães e ficaste saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: Que devemos nós fazer para praticar as boas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Bons amigos, neste tempo de quarentena, aproveitemos para refletir, para rezar, para pensar, para procurar forças para não desanimar, nem cairmos na solidão, que é um perigo. Nós hoje, na primeira leitura, com Estevão não tinha conhecido Jesus. E nos Atos dos Apóstolos começa a falar do tempo do Espírito Santo. Já são pessoas movidas pelo Espírito Santo que se deixaram imbuir do Espírito de Deus, que dão testemunho de Jesus Cristo e da ressurreição. É um tempo novo. Aqueles que viram Jesus, que presenciaram, que testemunharam, estão a terminar, e agora é o tempo do Divino Espírito Santo. Nós este ano não podemos fazer as festas do Divino Espírito Santo. Temos aqui o símbolo tão lindo, a coroa do Espírito Santo. Esta festa
esta festa do Espírito Santo, Israel tinha, o povo hebreu tinha 7 festas, o número 7, a plenitude, 7 festas ao longo do ano, sendo a Páscoa, a passagem do mar, a passagem do Egito para a terra prometida, e depois vem a dos pães ázimos para celebrar a graça de Deus, etc., até que 50 dias depois da Páscoa vinha a do Pentecostes, em que os apóstolos reunidos, com medo dos judeus, e segundo diz a tradição, mais uma vez, na casa de São Marcos, que era uma criança, vem o Espírito Santo. E esta festa era uma festa de ação de graças. Era o tempo dos primeiros frutos. O povo tinha chegado, tinha atravessado o mar, e aí começava a haver os primeiros frutos. Nós, em Portugal, mais ou menos, depende um pouco do ano, começa nesta altura a haver uns figos especiais, muito perto deste tempo, aqueles que chamam-se figos relâmpagos, não sei, na minha terra, nas outras terras sei como é. Também há alguns frutos que começam a surgir, começa os primeiros dons a surgir. E a festa do Pentecostes e Israel, que ainda é mais quente do que nós em Portugal, celebravam esta festa, e foi nesta festa que veio o Espírito Santo. Os cristãos, ao longo dos tempos, ao passar da antiga lei para a nova com Jesus Cristo, foram adaptando aquilo que havia. E esta festa do Espírito Santo é uma festa que sempre esteve presente na história do povo de Deus, desde a criação. Diz no livro dos Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Moisés, e sempre a consciência de que o Espírito Santo pairava, acompanhava e abençoava e fazia e dava os seus dons com generosidade. Esta festa tem a ver com dar os dons, e que os nossos irmãos que nasceram nos Açores sabem muito bem disto, porque nós no continente perdemos muito. Havia o boldo, que era esta festa do Divino Espírito Santo, e que ainda se celebra em algumas terras, dar a todos de igual modo. A nossa Rainha Santa Isabel, cujo corpo está no convento de Santa Clara em Coimbra, e incorrupto, e Santa Isabel fez uma promessa ao Divino Espírito Santo por causa do desentendimento do seu marido com o seu filho, uma grande questão terrível na altura, e Santa Isabel prometeu dar aos pobres, acolher os pobres, e fez a festa, a primeira festa do Espírito Santo em Alenquer, no convento. Foi com a sua própria coroa, mas acrescentou-se-lhe, ao longo depois, acrescentaram-lhe a pomba do Divino Espírito Santo. E aquele símbolo é que diz: há maneira de governar sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo. O governo, na concepção de Santa Isabel de Portugal, era um governo para os pobres, e era o Espírito Santo que iluminava essa forma de estar. É um símbolo tremendo, muito bonito, que nós devemos
perpetuar, continuar e, sobretudo, saber o significado ao longo dos tempos. O bastão, este bastão que aparece tantas vezes escrito no Antigo Testamento, o bastão de Moisés, o bastão até Jonas, atravessou Nínive com um bastão. Certamente foi adquirindo outros significados ao longo dos tempos, mas sempre o bastão com a coroa, com o Divino Espírito Santo, para dizer que a força que vem do bastão para nos ampararmos, para nos guiarmos, vem de Deus, vem do Divino Espírito Santo. Então que o Senhor nos ilumine e nos faça caminhar neste tempo, porque o martírio de Santo Estevão significou isso mesmo. O Espírito começou a fazer a sua ação, a trabalhar no coração daqueles que foram aceitando o testemunho dos apóstolos. Estevão foi o primeiro mártir e depois dele houve muitos outros até aos nossos dias, e como eu digo e gosto de sublinhar, nesta pedra d'ara que está sobre o altar está relíquias de mártires para simbolizar este caminho do Espírito Santo ao longo dos tempos e da história. Então que o Senhor nos ilumine, nos dê força e que saibamos deixar-nos iluminar pela força do Divino Espírito Santo e que Ele inunde o nosso ser, inunde a nossa pessoa, inunde as nossas famílias e o nosso mundo. Estão a chegar notícias de Portugal de muita gente à procura de alimentos no banco contra a fome. Trabalhos precários, alguma ilusão que se foi criando, e nós temos que pedir ao Divino Espírito Santo que abra o nosso coração para partilhar com os pobres, como foi a intenção da Rainha Santa Isabel, como até o milagre das rosas, e isso simboliza, e a devoção ao Divino Espírito Santo. A coroa, sim, a coroa é importante, é imponente, mas a coroa é iluminada pela luz, pelo Espírito, pela força do Espírito Santo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, invoquemos a Cristo, que, vivificado pelo Espírito Santo, tornou-se fonte de vida para toda a humanidade, e digamos, cheios de alegria: Senhor, renovai todas as coisas e dai-nos vida nova. Cristo, Salvador do mundo e Rei da nova criação, orientai toda a nossa vida para o reino da glória celeste, onde estais sentada à direita do Pai. Senhor, renovai todas as coisas e dai-nos vida nova. Cristo, Senhor, que viveis na vossa igreja até ao fim dos tempos, conduzia pelo Espírito Santo ao conhecimento da verdade perfeita. Senhor, renovai todas as coisas e dai-nos vida nova. Cristo, fazei com que os doentes, os sofredores, agonizantes, aqueles que têm dificuldades na vida e muitas vezes dificuldades de pão para dar aos seus filhos, sintam o vosso amor misericordioso, confortai-os, fortalecei-os com a vossa bondade. Cristo, luz que não se apaga, aceitai o louvor que vos oferecemos ao cair desta tarde e fazei brilhar para os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida a luz da ressurreição. Senhor, renovai todas as coisas e dai-nos vida nova.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que vos queremos lembrar neste dia. Laurindo Beleza, João Raposo, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dando graças a Deus por pertencermos à Igreja do Templo do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, vamos meditar e rezar Veni Creator Spiritus.
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E vamos ficar com os jovens de Taizé, sobre este cântico tão bem cantado de outra maneira, mas Veni Sancti Spiritus.